Eu estou aqui hoje representando a professora Fernanda Surita, que é chefe do departamento e está no seu período de férias. Então, eu vou apresentar para vocês a aula de hoje. Para essa aula, a gente contou com a presença da professora Daniela Iela, que é docente aqui do departamento, e também com a doutora Gabriela Pravata Rezende, que trabalha conosco na divisão de ginecologia, e as duas têm bastante experiência em ginecologia endócrina. É um tema bem interessante, porque elas vão falar sobre amenorreia funcional, amenorreia hipotalâmica funcional. Então, é um tema que está bem em destaque aí por causa das atividades físicas. Então, vou passar a palavra para elas e com certeza vai ser bastante proveitoso. Obrigada, Dani. Obrigada, Gabi. Bem, então, bom dia a todos. Bem, eu queria agradecer o convite do departamento, pela oportunidade de estar falando um pouquinho sobre um tema, embora pareça ser um pouco específico, né, assim, mas a amenorreia é uma questão bastante frequente e hoje a gente tem notado um aumento, isso não só nas clínicas de ginecologia, mas num todo em si, né, tanto pela atividade física mais intensa, né, como a professora Cássia falou, mas também porque a gente está tendo um aumento do número de transtornos alimentares, que é uma outra causa bastante importante desses quadros de amenorreia hipotalâmica, né, com toda a situação que a gente está tendo de mudança de perfil psicológico das pessoas, né, a gente teve um período posterior aí, né, uns anos atrás ainda, a gente está vivendo as sequelas, né, da nossa pandemia, né, do Covid, e aí com isso a gente aumentou nossos distúrbios psicológicos, né, psiquiátricos, e com isso também os transtornos alimentares que está relacionado à amenorreia hipotalâmica. A Cássia já apresentou a gente, né? A Gabi, que está moderando aqui a gente hoje, eu queria falar assim, a gente trabalha junto na Comissão de Ginecologia Endócrina, né? Então, a gente trabalha bastante com essa parte hormonal. E aí, eu vou, então, vou compartilhar minha tela para começar a falar com vocês e eu fico esperando depois as perguntas ao final da aula. Então, eu vou começar, então, falando com vocês hoje sobre a amenorreia hipotalâmica funcional. Né? Primeiro, a gente tem que saber, né, então, definindo, né, como a gente tem bastante aluno na reunião, né, a amenorreia, né, como todo mundo já sabe o que é, né, é a ausência da menstruação. Quando uma mulher procura, né, um médico por uma questão de amenorreia, que pode ser tanto um sintoma como uma síndrome, né, primeiro a gente tem que ver se essa amenorreia é fisiológica, como acontece no caso das gestações, né, quando a mulher engravida, ela está no processo de amenorreia fisiológica, ou se ela é patológica, né, decorrente de algum distúrbio, alguma doença, que é o que a gente vai falar, e aí a gente classifica essa amenorreia se ela é primária ou se ela é secundária. Qual que é a definição de amenorreia primária, né? Então, a amenorreia primária é quando essa menina não tem menstruação, quando ela não tem nenhum desenvolvimento puberal aos 13 anos e não tem a menarca, então isso é considerado amenorreia primária, ou quando ela já teve o desenvolvimento puberal, mas não teve menstruação até os 15 anos de idade, ou quando ela tem a telarca e depois de 5 anos ela não apresenta a menarca, né? Em média, o desenvolvimento puberal, a partir do momento que ele se inicia com a telarca, por volta de 2 anos a 2 anos e meio, essas meninas devem estar menstruando após isso, né? Então, quando esse período é muito prolongado, a gente já considera que ela tem um quadro de amenorreia primária. E a amenorreia secundária, por definição, é quando a mulher já menstruou e depois de um tempo ela tem essa ausência da menstruação por período de 3 ciclos consecutivos, né? Ou 90 dias. Então, essas são as definições. E aí, quando a gente tem o fluxograma, que isso está nos nossos guidelines, né, de ginecologia endócrina da Febrasgo, foi criado pela gente, quando a mulher procura por um quadro de amenorreia primária, né, a gente tem um fluxograma para a gente poder identificar como é que a gente vai investigar essa mulher, né? Então, a primeira coisa, a gente tem que avaliar se ela tem ou não um útero, né? Então, se ela tem um útero, ela vai por um fluxograma para um lado. Caso ela não tenha útero, a gente vai ter outra idealização. Então, o ultrassom, no caso de amenorreia primária, é um exame importante para a gente identificar isso, né? Quando elas não têm útero, elas têm duas situações, e aí a gente vai precisar
do cariótipo para diferenciar se é uma malformação mendeliana, como na síndrome de Rokitansky, né, e ela vai ter um cariótipo normal, ou se ela tem uma sensibilidade androgênica, e aí ela vai ter um cariótipo XY. Mas, para a gente, interessa as pacientes que tenham útero, né? E aí o exame mais importante para a gente avaliar qual amenorreia ela tem é a dosagem do FSH, né? Então, a gente vai avaliar se esse FSH está diminuído, e aí a gente vai pensar que é uma amenorreia de causa central, que é o tema da nossa aula, hipotalâmica ou hipofisária. Se esse FSH está aumentado, e a gente vai pensar que é uma causa nas gônadas, né? Principalmente, então, a gente pensa na insuficiência ovariana prematura, e se esse FSH estiver normal, é uma causa no trato genital, né? Uma obstrução no trato genital. Então, o nosso enfoque vai ser as pacientes que a gente chama que tem hipogonadismo hipogonadotrófico, né? Então, ela tem um FSH diminuído. O mesmo princípio serve se a paciente tem um quadro de amenorreia secundária. Então, se ela vem com essa história depois de que ela apresentou a menstruação. Então, nesse caso, o exame mais importante, né, é a dosagem do FSH e também vai nos criar os fluxogramas, se ele está aumentado, diminuído, e o nosso foco de interesse é quando o FSH está diminuído, para a gente pensar na disfunção hipotalâmica e hipofisária. Então, como é que a gente define o que é a amenorreia hipotalâmica hipofisária, né? Então, como eu já falei, é um hipogonadismo hipogonadotrófico, né? Porque ela cursa com FSH baixo, né? Ela pode acontecer, então, a paciente pode vir procurar por amenorreia primária quando essa instalação é muito precoce, e acontece em 3% dos casos, ou com uma amenorreia secundária, onde é mais frequente, por volta de 35% a 40% dos casos. E geralmente é uma amenorreia que ela é decorrente de um estresse tanto psicológico quanto metabólico, e aí a gente vai falar dos transtornos alimentares, quanto físico, e aí a gente vai falar das atletas, tá? Pode estar associado ou não a perda de peso corporal, né? E dependendo do momento que vai se instalar esse transtorno, né? Então a gente vai ter, na paciente mais velha, a gente vai ter infertilidade, a gente pode ter perda da densidade mineral óssea, mas quando a paciente é muito jovem, a gente tem atraso na puberdade, elas não fazem o pico de massa óssea. Um pouquinho para vocês entenderem o que é o pico de massa óssea, porque a gente se preocupa bastante quando a paciente vem com quadro de amenorreia e a gente tem que avaliar essa densidade mineral óssea, né? Então, aqui é uma avaliação da mudança da densidade mineral óssea, da massa óssea ao longo dos anos, né? E aí vocês observam que ela começa a ganhar uma massa óssea importante com a puberdade e que ela vai chegar a um pico de massa óssea por volta dos 30 anos, né? Então, se ela entra com um quadro de hipoestrogenismo muito precoce, ela não chega a esse pico de massa óssea e aí ela vai ter um déficit no ganho de massa óssea ao longo da sua vida reprodutiva. Então, eu vou falar um pouquinho das causas da amenorreia hipotalâmica, né? Então, como eu já falei, ela é decorrente de estresse, seja psicológico, seja metabólico, seja físico, né? Então, das causas de estresse metabólico, a gente tem os transtornos alimentares, né? Então, hoje, a Organização Mundial de Saúde, ela estima que aqui no Brasil a gente tenha mais ou menos 4,7% de mulheres com transtornos alimentares. E se a gente avaliar a população mais jovem, que geralmente é o foco desses transtornos, a gente tem uma incidência de quase 10%, né? A Sociedade Americana de Psiquiatria, que mexe bastante com esses transtornos, eles falam que deve ter no mundo 70 milhões de pessoas com transtornos alimentares, né? E aqui a gente vai falar dos transtornos alimentares que está relacionado com a amenorreia hipotalâmica, que seriam os mais comuns, a anorexia nervosa e a bulimia. Tá? Em relação à anorexia nervosa, ela tem uma prevalência nas mulheres que chega a 1%, então se vocês forem pensar entre transtornos psicológicos, é uma prevalência baixa, mas que isso vem aumentando, tá? Mas ele acomete geralmente mulheres, 95% dos casos é o acometimento de mulheres, e principalmente das pacientes jovens, né? Na faixa etária da adolescente ou adulto jovem. É um dos transtornos alimentares que é o responsável pela maior mortalidade em psiquiatria, né? Quando a gente fala de doenças psiquiátricas, a gente fala, nossa, né, doenças psiquiátricas não podem matar, a não ser que a paciente vá a suicídio. Não. Por conta de todas as repercussões clínicas, né, ela pode chegar a uma mortalidade de 6% nessas meninas, né? Então, a gente pode ter casos bastante graves de complicações metabólicas disso, né? E como é que a gente define isso? Então, até 2013,
o quadro de amenorreia fazia parte da definição de anorexia nervosa, então ela precisava especificamente apresentar amenorreia para você poder definir que ela tinha um quadro de anorexia nervosa. A partir de 2013, né, a Sociedade de Psiquiatria mudou um pouco, então a definição passou a ser quando as mulheres têm uma restrição importante da ingesta alimentar, então geralmente elas vão apresentar um peso inferior ao mínimo que seria o adequado para a idade dela, né, considerando o peso e a altura. Elas têm um medo intenso de ganhar peso, né, e elas têm um distúrbio na sua percepção corporal, né, principalmente em algumas áreas, né, então é aquelas pacientes que são extremamente magras, mas quando elas se olham no espelho, elas acham que tem, né, geralmente muito glúteo ou muito abdômen. Geralmente são essas áreas que elas têm uma distorção maior na sua percepção corporal, né? E isso pode cursar com 66 a 84% de amenorreia na maioria das vezes, né? A gente tem uma incidência um pouco menor de oligomenorreia, então de ciclos menstruais, né, um pouco mais alongados, que chega a 20% dos casos. O outro transtorno alimentar que também está correlacionado com a amenorreia hipotalâmica é a bulimia, né? Ele é um pouquinho menos frequente que a anorexia, né? A incidência é por volta de 0,8%, né? E a definição dele, o que que é? Ela tem que ter pelo menos uma vez por semana, por 3 meses consecutivos, episódios recorrentes de compulsão alimentar, né? Então ela não tem, ela perde o controle na ingestão alimentar, mas isso é um sentimento de muita vergonha para ela, então isso não é feito em geral em público, né? Isso são feitos de forma escondidas. E aí, para compensar essa falta de controle, ela apresenta comportamentos compensatórios, né? Como vômitos autoinduzidos, elas usam muito laxantes, diuréticos, às vezes elas usam enemas para fazem jejuns muito prolongados, né? Então, de repente, ela começa a pular várias refeições, fazer jejuns prolongados para compensar o que elas comeram em excesso e fazem uma atividade física de uma forma excessiva, né? E isso vai ser classificado quão importante essa bulimia conforme a frequência que ela tem desses episódios, né? Então, de acordo com a Sociedade de Psiquiatria, quando ela tem até 3 episódios desses durante a semana, isso é considerado uma bulimia leve. Quando ela tem de 3 a 7 episódios, isso é considerado um quadro de bulimia mais moderada, e acima de 7 episódios por semana, isso é considerado um quadro de bulimia severa, né? E essas mulheres, geralmente, a gente não tem, às vezes, diferença no índice de massa corpórea, diferente da paciente com anorexia nervosa, que elas têm um IMC muito baixo. Essas pacientes, muitas vezes, elas não têm a gente não observa uma magreza excessiva nessas mulheres, mas, mesmo assim, elas podem cursar com uma amenorreia em até 40% dos casos. Então, quando uma paciente procura, né, um ginecologista com uma história, né, de uma amenorreia, né, é importante a gente observar, principalmente quando é uma mulher muito jovem, se ela tem fatores que indicam um alto risco comportamental que a gente pode sugerir que ela tenha um transtorno alimentar, né? Então, se ela conta que tem uma dieta muito restrita, né, com menos de 500 quilocalorias por dia, se ela faz muito pular as refeições para poder perder peso, né, ou faz períodos de jejum muito prolongado, né, se ela conta que ela provoca vômitos, né, faz uso de laxantes, diuréticos, né, e, por fim, se ela tem uma atividade física muito compulsiva e excessiva e os distúrbios psiquiátricos, né? Então, geralmente são mulheres que têm um isolamento social, não se relacionam bem na sociedade, são muito irritadas e têm essa capacidade de ter distorção da sua imagem corporal e um grande medo de ganhar peso, né? Qualquer coisa elas acham que elas vão engordar e elas não aceitam utilizar, né, nem para alimentação, às vezes até para prescrição de medicamentos, porque elas têm muito medo de ganhar peso com a prescrição, né? A outra situação que hoje em dia está sendo mais frequente são as atividades físicas, né? Então, antigamente, quando a gente falava em amenorreia hipotalâmica, né, acontece porque ocorre um desbalanço entre o que a paciente ingere e o que ela gasta, né? Então, e elas podem ter até 66% de quadros de amenorreia. A gente sempre pensava nas atletas profissionais, né? Então, os trabalhos mostram que realmente, assim, bailarinas chegam a ter 50% de amenorreia, bailarinas profissionais, né? As corredoras de alta performance também 50%, mas hoje os trabalhos mostram que corredoras recreacionais têm 25% de chance de ter amenorreias, né? E isso é uma coisa muito frequente, né? Nadadoras, ginastas, né? Então, hoje, com essa mudança de estilo de vida, como a gente tem pessoas, né, mesmo que não sejam profissionais,
praticando atividade física de uma forma recreacional, mas mais intensa, a gente consegue ter uma incidência muito maior de amenorreia hipotalâmica. Né? E aí, é uma coisa um pouquinho chata de se falar, mas para a gente entender o contexto de como que acontece, eu preciso falar um pouquinho da fisiopatologia, né? Que é uma fisiopatologia bastante complexa, né? Na verdade, a característica principal desses quadros é que essas pacientes vão ter uma diminuição do pulso de GNRH e, com isso, uma diminuição da produção de FSH e LH e, consequentemente, um hipoestrogenismo, né? Mas por que ocorre uma diminuição do pulso de GNRH? Ocorre porque ocorre esse desbalanço entre a ingesta calórica e o gasto energético, né? E quais são os fatores que estão relacionados? Um dos principais fatores que estão relacionados é a leptina, né? Então, a leptina é um hormônio que é produzido no tecido adiposo que estimula lá no hipotálamo, núcleo arqueado, a produção de quispeptinas, que é um fator que estimula o pulso de GNRH. E nessas pacientes que têm um quadro com IMC muito baixo, sem tecido adiposo, sem gordura corporal, elas têm uma diminuição na leptina. E com isso a gente vai ter um menor estímulo na liberação do pulso de GNRH. Né? Existem vários outros fatores associados, né? Então elas têm uma alteração na questão da insulina, da glicose, que também vai interferir tanto lá em cima no pulso de GNRH, como no hipófise na produção do FSH, inclusive do ovário, na normatização dos androgênios e estrogênios, né? Mais um outro hormônio que também é bastante associado com isso é a grelina, né? A grelina é um hormônio que é produzido aqui no estômago, que é um hormônio que regula o apetite, né? Então, essas pacientes, elas têm um aumento da grelina, e a grelina, ela age lá no hipotálamo, fazendo que haja uma inibição do pulso do GNRH, né? Então, como elas já têm esse distúrbio alimentar, elas vão ter um aumento de produção de grelina e, com isso, uma diminuição do pulso de GNRH que vai levar a um hipoestrogenismo, né? Mas aí vocês veem que tem vários outros fatores, né? Então, elas sofrem o estresse, que o cortisol também vai interferir tanto nos pulsos de GNRH como na produção de FSH e LH, né? E, além disso, outras substâncias que vão estar correlacionadas a isso, né? Então, é uma fisiopatologia que interfere com vários órgãos, né? Principalmente com a questão da massa magra. Isso é importante a gente saber, porque o tratamento vai depender disso, de recuperação dessa massa magra para ela poder se restabelecer com os seus ciclos menstruais e com as outras comorbidades que ela tenha relacionadas ao hipoestrogenismo. Né? Então, aqui resumindo, né, então a gente tem um aumento dessas substâncias, né, cortisol, GH, grelina, que são substâncias inibitórias, né, do pulso de GNRH, e uma diminuição, né, dos hormônios da tireoide, do estrogênio, da leptina, né, desses fatores que são substâncias que teriam que estar estimulando o pulso do GNRH, mas como estão diminuídos, vai haver uma diminuição. Isso vai levar ao quê? Um hipoestrogenismo, que é a consequência que vai levar a amenorreia e todas as outras afecções acometidas nesse quadro, né? Por que a gente precisa falar do estrogênio em relação à massa óssea, que é uma das principais complicações que essas mulheres podem ter além da amenorreia, né? Porque o estrogênio, ele age em vários fatores na produção de massa óssea, né? Então, o estrogênio, ele vai estimular a produção da osteogerina, que reduz a osteoclastogênese, então, quer dizer, consequentemente, vai reduzir a ação dos osteoclastos, né? Ele vai inibir vários fatores que estão associados com a estimulação de remodelação óssea, né? Como interleucinas, né? E vai estimular a outros fatores que vão inibir a atividade do osteoclasto. Além disso, o estrogênio, ele é responsável por estimulação da produção de osteoblastos, que vai ajudar na remodelação óssea. Então, quando uma paciente é hipoestrogênica, né, ela perde todos esses fatores e, com isso, ela vai ter uma perda da densidade mineral óssea, como acontece com as mulheres quando estão na menopausa, né? Por conta do hipoestrogenismo, elas vão tendo uma perda da densidade mineral óssea, né? Então, com isso, o que a gente observa nos estudos, né? Que a gente tem uma prevalência de densidade mineral óssea baixa em atletas que pode chegar até quase 16%, né? Que ao longo dos anos, essas mulheres têm uma redução na densidade mineral da coluna lombar de 15%, né? E elas aumentam o risco de fratura, principalmente fraturas por estresse, pensando nas atletas que estão sugeridas a um estresse físico constante.
Então, a gente vai falar um pouquinho de amenorreia, que é uma das principais repercussões, né, da amenorreia hipotalâmica funcional, mas a gente tem que lembrar que ela tem outras repercussões, né? Então, a repercussão na densidade mineral óssea, elas podem ter infertilidade. Então, lembrar que são pacientes jovens, né, que muitas vezes, né, estão iniciando sua vida reprodutiva ou já, né, já querem partir para a sua vida conjugal reprodutiva, e aí elas vão, por conta do hipoestrogenismo, elas começam com um ciclo de anovulação e não conseguem gestar, né? Pelo hipoestrogenismo, elas fazem um comportamento importante de secura vaginal, de atrofia, né, de dispareunia, e isso vai levar a uma disfunção sexual. Elas têm transtornos psicológicos associados importantes, né? Então, a gente tem uma incidência de ansiedade e depressão nessas mulheres bastante importante. E a gente sabe que o hipoestrogenismo a longo prazo pode levar a alterações cardiovasculares, né? Existem poucos trabalhos em relação a isso, né? Alguns estudos mostrando que tem uma alteração de perfil lipídico dessas mulheres por conta da questão do hipoestrogenismo, mas o N é muito restrito, né? A gente não tem grandes grupos, mas a gente intervém, né, como acontece nas pacientes mais velhas, na menopausa, que provavelmente isso possa ser uma complicação a longo prazo, a questão cardiovascular dessas mulheres. Como é que a gente, então, vai identificar, diagnosticar, né? Então, né, como qualquer doença, né, a anamnese e o exame físico é uma coisa extremamente fundamental, né? Então, sempre que a gente está conversando com o paciente, né, a anamnese é uma coisa muito importante, né? Então, isso para os meninos, para todos, né? Então, a gente quer que vocês levem isso, mas, é claro, a gente vai associar alguns exames laboratoriais para fortalecer o nosso diagnóstico, né? Primeira coisa, a gente tem que excluir se elas estejam grávidas, né? Então, lembrar que muitas vezes, né, uma das causas é a amenorreia fisiológica, são pacientes jovens que elas podem, às vezes, ovular, podem engravidar, então a gente tem que descartar que ela esteja grávida e pedir um HCG, né? As dosagens hormonais, que vão comprovar que elas estão diminuídas nesses quadros, então vai confirmar o nosso diagnóstico, e os exames de imagem, seja ultrassom ou ressonância, para a gente fazer o diferencial com as outras causas de amenorreia, tá? Então, a gente vai pedir pensando se ela tem alguma suspeita de alguma outra coisa, principalmente pensando numa amenorreia central, nos tumores de sistema nervoso central, às vezes, para a gente diferenciar esses quadros. Então, na história, né, como vocês já viram um pouquinho da fisiopatologia, então, o que é? Primeiro, a gente vai precisar avaliar se ela teve desenvolvimento ou não dos caracteres sexuais secundários, até para identificar se é uma menorreia primária ou não, né? Se ela tem um crescimento adequado, né? Como é que é a questão do peso dela, né? Perguntar dos hábitos alimentares, de atividade física, situações de estresse, mas a gente tem que lembrar se ela não tem outras doenças associadas para fazer diagnóstico diferencial, o que ela usa de medicação, né? Um diagnóstico diferencial aqui de causa central de amenorreia pode ser a hiperprolactinemia, a gente tem hiperprolactinemias causadas por medicações, se ela usa outras medicações abusivas, né? Se ela faz uso de medicações para compensar, né, laxantes, alguma coisa. Então, tudo isso precisa ser questionado nessa anamnese, né? No exame físico, a gente precisa avaliar, claro, o peso, a altura e o índice de massa corpórea, né? Se a gente tem uma equipe multidisciplinar com nutricionista, a gente consegue até avaliar uma densidade de composição corporal, né? Mas isso não é uma coisa que a gente tem no dia a dia, né? Para ver qual que é a porcentagem de massa gordurosa, de massa muscular que ela tem, né? A gente precisa avaliar em que estágio que ela está de desenvolvimento, né? Principalmente pensando nas pacientes mais jovens, adolescentes, então se ela teve o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, né? E, claro, uma avaliação ginecológica, né? Porque se ela tem um hipoestrogenismo já muito a longo prazo, ela vai ter uma atrofia da vagina, né? Às vezes até, ela pode ter uma atrofia uterina com útero muito reduzido, se é um hipoestrogenismo que está instalado a longo prazo. Quando a gente, então, fala de exames laboratoriais, né, a principal coisa que a gente observa é a diminuição das dosagens dos hormônios produzidos pela hipófise, do FSH e LH. Então, eles estão diminuídos. E, geralmente, a gente vai observar que eles estão diminuídos numa relação que a gente chama pré-puberal, né? Então, os dois estão diminuídos, mas o LH está muito mais diminuído que o FSH. Ela acaba tendo um FSH um pouquinho mais alto que o LH, que é o que acontece antes dela iniciar a sua puberdade. Tá? Então, ela tem níveis muito reduzidos e níveis que a gente chama pré-puberal. Então, essa relação, ela está alterada, né? Com isso, claro, ela tem níveis estrogênicos baixos, né? Porque ela não tem
hormônio para estimular, né? E ela pode ter ou não uma redução dos hormônios da tireoide, da prolactina, pensando que esses órgãos são produzidos ali no sistema nervoso central, mas eles podem estar normais. Se a gente pensa em pacientes que têm desejo reprodutivo e quer avaliar a reserva ovariana dela, a gente vai observar que o antimileriano dela é normal, porque elas não têm um problema nas gônadas, né? Na verdade, o problema delas é centrais. E todos os outros hormônios que são produzidos, né, principalmente na suprarrenal, eles são normais porque a fisiopatologia de produção deles é fora, né, do sistema do eixo hipotálamo hipófise ovariano. Né? A outra questão importante da gente avaliar é a questão da densidade mineral óssea, né? Como eu já comentei, isso é uma das repercussões depois da menorreia mais importante. Né? Em que momento que a gente vai pedir uma densitometria óssea para avaliar essas mulheres? Então, quando elas têm pelo menos 6 meses de amenorreia, ou a gente observa que elas têm uma severa deficiência nutricional. Então, então é uma paciente jovem, ela tem 15 anos, mas ela já está 1 ano em amenorreia. Precisa fazer densitometria? Precisa fazer densitometria, porque ela já pode ter uma repercussão na densidade mineral óssea dela, tá? E aí, quando a gente avalia a densitometria, a gente tem que lembrar que nessas pacientes jovens, o que a gente precisa avaliar é o Z-score, né? Não tem score como acontece nas pacientes mais velhas na pós-menopausa, tá? E aí a gente vai observar qual que é o risco que ela tem para ter fraturas, porque essa é a grande repercussão de perda de densidade mineral óssea, o risco de fratura e aí uma complicação maior. Então, a gente fala que as mulheres são de alto risco para ter fratura, né? Então, quando ela tem um quadro arrastado de transtorno alimentar, né? Quando ela tem um IMC muito baixo, menor que 17,5, né? Lembrar que magreza é abaixo de 18, né? Então, 17,5 é um IMC extremamente baixo, né? Quando ela já tem um quadro de puberdade atrasada, né? Então, que a repercussão, né? A instalação foi logo precoce, então elas não chegaram a ter nem o ganho da pico de massa óssea, né? Claro, se elas já tiverem história de ter tido alguma fratura por estresse, né? Principalmente 2 episódios, e quando ela tem um Z-score já bem alterado, menor que -2, então essa é a paciente que tem um alto risco para poder fazer uma fratura patológica, né? As pacientes que têm um risco moderado são quando elas têm um transtorno alimentar, né, mais recente, né? Já tem um IMC um pouco mais alto, né? Teve a instalação dessa amenorreia, né, um pouco mais tardia, né? Tem uma densidade mineral óssea com menor perda do que a outra. Então, essas vão ter um risco moderado para fazer alguma fratura por deficiência estrogênica, né? Esse é um trabalho bastante interessante, a gente não tem muitos trabalhos na literatura, mas que eu trouxe para mostrar para vocês em questão do risco de fratura, né? Então, esse é um trabalho grande, foi uma coorte prospectiva que eles acompanharam 500 mulheres, né? Eles pegaram 300 mulheres com anorexia nervosa, que é essa casinha bem escura, tá? 100 mulheres que eram atletas, que é essa cor cinzinha aqui, e pegaram 100 mulheres que eram os controles pacientes menorreicas, né? E aí eles fizeram um acompanhamento com densidade mineral óssea, e o que a gente observa que as pacientes, né, que têm anorexia nervosa, né, elas têm uma perda de densidade mineral óssea bastante significativa quando comparada com os outros dois grupos, né? Mas as pacientes atletas também têm essa perda significativa, uma proporção menor, mas também tem quando comparada com o controle. E em todos, né, em todas as avaliações da densitometria, tá? Tanto em fêmur total, como em coluna, tá? E isso piora quanto maior o quadro de hipoestrogenismo associado. Então, quando elas têm um quadro de amenorreia hipotalâmica que se prolonga por mais de 1 ano, né, essa perda de densidade mineral óssea é muito mais demonstrada, né? Então, aqui nesse segundo quadro, essa que é um quadro mais arrastado em escuro, né? Aqui o quadro cinza meio é a amenorreia hipotalâmica com menos de 1 ano, né? E os outros dois grupos. Então, você vê que continua, quanto maior o período de hipoestrogenismo, maior a associação com perda da densidade mineral óssea. E quando a gente vai avaliar, né, o que é importante, a questão da fratura, né, o que eles observaram? Que, claro, que os dois grupos, né, tanto que tem a amenorreia hipotalâmica quanto as atletas, né, os transtornos alimentares, têm um índice de fraturas maior, no geral, do que as pacientes que são eumenorreicas. Mas aí, nesse caso, quando avaliam separando fratura por estresse e não estresse, as atletas têm uma incidência maior de fraturas por estresse do que as pacientes que têm transtornos alimentares, tá? Então, que a atividade física, embora a gente fala que é uma coisa boa para o osso, quando excessivamente,
né, ela pode levar ao hipersogenismo e também aumenta o risco de fratura por estresse. Importante, como eu já falei, né, que os quadros de transtornos alimentares, principalmente a anorexia nervosa, pode levar a uma questão de mortalidade, porque tem uma repercussão em vários outros sistemas, né? Então, dependendo do que a gente faz a identificação da amenorreia hipotalâmica, então, se é por transtorno alimentar e por anorexia nervosa, a gente vai precisar solicitar alguns outros exames para fazer uma investigação mais adequada dessas mulheres, né? Então, elas podem ter, o que elas podem ter? Um desequilíbrio hidroeletrolítico, né? Então, às vezes são pacientes desidratadas, que têm um aumento do colesterol, né? Diminuição do magnésio, diminuição de fosfato, aumento de amilase, né? Então, a gente vai precisar, às vezes, fazer as avaliações. Tem toda uma alteração no perfil hematológico, né? Então, elas cursam com leucopenia, com anemia, trombocitopenia, então, toda uma diminuição da série hematológica. Elas podem ter alterações neurológicas associadas, tá? Principalmente uma encefalopatia metabólica. Então, esses são os quadros extremamente graves que às vezes requerem hospitalização dessas mulheres, né? E podem ter alterações cardiológicas, né? Então, às vezes é necessário que a gente solicite um eletrocardiograma dessas pacientes para avaliar, né? Claro que clinicamente a gente consegue perceber a umidade cardíaca sinusal, mas se ela tem um prolongamento do intervalo QT, que é um sinal que aumenta o risco de acidente e de infarto agudo do miocárdio, né? Essa alteração no eletrocardiograma. E aí a gente precisa, então, né, diante do que a gente já viu, já fez o diagnóstico diferencial, a gente precisa tratar essas mulheres, né? E claro que para tratar, a gente tem que levar em conta qual é a queixa que ela tem, né? Então, se é a queixa simplesmente de amenorreia, né? Se ela tem uma baixa densidade mineral óssea, se ela tem essas repercussões clínicas que eu já falei, se ela quer engravidar, ou se ela tem uma disfunção sexual. E conforme o que é a clínica dela, a gente vai indicar o tratamento, né? O tratamento em conjunto, na verdade, o tratamento fundamental é que ela faça um tratamento com uma equipe multidisciplinar. Então, o ideal é que a gente tivesse um acompanhamento não só com um médico, seja um ginecologista, às vezes com um clínico, né, mas com um psicólogo, com um psiquiatra, com um nutricionista, né, então que ela tenha um acompanhamento multidisciplinar. Muitas vezes isso é difícil de fazer, né, mas é o tratamento mais adequado, né. Nos quadros mais graves de transtornos alimentares, né, da anorexia nervosa, às vezes é necessária hospitalização para repor todos esses componentes metabólicos, né? Mas, fundamentalmente, né, o que são compõe o tratamento, né? Ela tem um equilíbrio, então, entre ganho de peso, né, aumento de ingesta católica, redução de exercícios físicos, né? Então, a maioria das vezes, a gente tem que equilibrar isso, né? Que ela tem que ter uma dieta adequada que constitua um nível de tecido gorduroso suficiente para produzir leptina para não fazer com que ela esteja esse estímulo, né? Isso é uma coisa extremamente difícil, né? Você mexer com hábitos alimentares, né, é uma coisa, às vezes, muito difícil. Então, para isso, o ideal é que elas tenham um apoio, né, principalmente psicológico, nutricional, fazendo terapias, né, seja individual como familiar, né, então, às vezes, a gente tem que mudar a rotina de toda a família, lembrar que não adianta só ela se tratar, querer fazer um suporte nutricional adequado, mas se está na casa, né, isso serve não só para esses transtornos alimentares do menos, né, que a gente fala, anorexia, tudo, mas serve para os demais também, para a obesidade, né, quando a gente pensar nisso, né. Então, se a família toda não muda o hábito, né, isso é difícil a paciente, às vezes, aceitar essa mudança individual. Quando a gente fala da parte hormonal, né, então a paciente quer voltar a menstruar. Como é que a gente pode pensar isso? Geralmente, se ela consegue adequar essas medidas comportamentais, 6 a 12 meses após a instalação, ela volta a ter os ciclos normais, né? Alguns trabalhos falam que, na verdade, assim que ela recupera o seu peso adequado, mais ou menos 2 quilos, ela voltaria a menstruar. Mas, para isso, às vezes, isso é um período muito longo, e às vezes essas pacientes, elas têm um comportamento psicológico interferindo porque elas não menstruam, elas se sentem menos mulheres por não estar menstruando, isso interfere bastante. Então, muitas vezes, nessa questão de voltar a ciclar, a gente usa a terapia estrogestativa, seja com pílulas, para ela fazer um ciclo artificial, enquanto ela restabelece esse ganho energético dela e esse ganho nutricional, e volte a ciclar normalmente, tá? Quando o desejo dela é questão que ela deseja engravidar, claro, a gente precisa orientar que ela precisa ter um suporte calórico adequado para poder ovular. Se ela tiver
muito magra, ela não vai conseguir ovular, né? E o que os estudos falam que, assim, a gente só deveria estar indicando o tratamento de reprodução, se isso é uma questão muito imediata, quando ela tem um IMC maior que 18,5, para você conseguir que ela ovule, né? Se ela tiver um IMC muito baixo, né, mesmo a gente usando todas as drogas, ela não vai conseguir ovular, e ela vai estar, né, gastando dinheiro, sem contar as complicações na gestação, né? Então, lembrar que obesidade é uma complicação importante para a gestação, mas a magreza intensa também leva a complicações decorrentes na gestação, né? Então, para a gente pensar se é uma paciente que quer um retorno mais imediato, ela não consegue esperar todo esse tempo com medidas comportamentais para voltar, a partir do momento que ela tem um IMC um pouco mais adequado, a gente pode induzir a ovulação dela com citrato de clomifeno ou até com as gonadotrofinas, conforme o caso, para ela poder gestar, né? Na parte vaginal, né, a gente pode usar o estrogênio vaginal quando ela tem uma queixa de disfunção, de secura vaginal, né? Enquanto isso, em relação à massa óssea, o que os estudos apontam, claro, todos falam da questão de mudança comportamental, mas que o uso da terapia estrogênio gestativa seria uma coisa mais adequada. Existem poucos trabalhos, porque, como eu já falei, isso não é muito frequente, e o que mais tem de trabalhos é com a via transdérmica. Então, a gente tem trabalhos mostrando que a via transdérmica teria um melhor efeito nisso, né? Os estudos não têm nenhuma evidência com os contraceptivos orais combinados, mas a gente tem estudos aqui no nosso serviço com pacientes com insuficiência ovariana prematura, mostrando que o contraceptivo oral combinado também é um bom estrogênio para ganho de massa óssea, né? Então, a gente pode estar indicando contraceptivo oral combinado, que é mais barato, é mais fácil para essas pacientes estarem usando para ganhar massa óssea. Até porque o transdérmico é de difícil encontro do mercado, é caro, né? E elas às vezes preferem porque elas têm medo de tomar uma coisa via oral e ganhar peso, né? Então, a grande, às vezes, discussão disso é que elas têm medo de engordar porque estão tomando hormônio via oral, né? Mas a gente pode mostrar que não, que o hormônio não vai engordar e que ele também vai ter uma ação importante, né? Se a paciente tem uma patologia que contraindica o uso de estrogênio, a gente pode estar usando bifosfonatos, né, para repercutir a melhor massa óssea, mas sempre o estrogênio é a primeira indicação. Mas lembrar que não adianta dar estrogênio se ela não tem um suporte adequado de cálcio e vitamina D, né? Então, que elas precisam fazer uma suplementação de cálcio e vitamina D adequada, né? Aqui o que a gente observa, né, assim, qual que é o consumo de cálcio adequado, né, por idade. Então, vocês veem que nessas mulheres mais jovens, né, então a gente está pensando em tratar em adolescentes, adultos jovens, né, é de 1.300 a 1 grama por dia, né, e vitamina D 600 unidades, né. Então, elas precisam ter esse suporte adequado de cálcio e vitamina D para poder ingerir, né. Então, aqui eu trouxe alguma tabela de alimentos, né, que são mais ricos em cálcios, né, então, que a gente pode orientar, né? Claro, se ela tiver um acompanhamento com a nutricionista, que a gente pode estar orientando ela a ingerir isso, né? E aqui só um exemplozinho, né? Se uma paciente conseguir tomar 2 copos de leite integral por dia, uma fatia média de queijo, 4 colheres de sopa de feijão, 4 colheres de sopa de couve, ela vai ter esse suporte adequado sem precisar de uma suplementação. Se você pensar que é uma paciente com transtorno alimentar, isso às vezes é uma dieta muito difícil para se conseguir ser feita, mas é uma forma de você conseguir só com a dieta suplementar o cálcio sem necessidade de estar ingerindo, né? Em relação à vitamina D, então a gente tem alguns alimentos que são mais ricos, né, em vitamina D, o salmão é um deles, mas se pensar na nossa população em geral, um peixe que é caro, né? Então não é acessível a todo mundo, né? Vocês veem que o que tem vitamina D, né, que tem bastante cogumelo, que também não é um item muito barato, né? Atum, né? O que acho que vai ficar um pouquinho mais em conta é o bife de fígado, mas que geralmente o paladar não é muito aceitável, né? Então, às vezes, a gente vai precisar lançar a mão da medicação, mas lembrar que é importante que ela faça 15 a 30 minutos de exposição solar para conseguir ter essa vitamina D de uma forma adequada. Por fim, assim, em relação à massa óssea, o que às vezes se discute bastante é o uso de leptina, não tem recomendação para isso, né? Se vocês forem lembrar lá da fisiopatologia, né? Então, não tem uma produção de leptina porque não tem tecido adiposo, mas não tem recomendação. E hoje está um pouquinho muito na moda o uso de androgênios para várias coisas, né? Inclusive, eles discutem em relação ao uso de androgênios para massa óssea, né? Então, tem trabalhos mostrando que o androgênio melhoraria o turnover do osso, né? Mas não tem indicação de estar usando androgênio, né? Isso acontece nem na paciente na pós-menopausa, nem na paciente mais jovem, de usar androgênio para tratamento de massa óssea, né? De perda de massa óssea.
E aí, então, na verdade, eu queria finalizar, então, lembrar que é um quadro que não é tão frequente, mas que a gente está vendo hoje mais frequentemente, né? Que a base do tratamento é um tratamento multidisciplinar, então, esse quadro é importante que a gente tenha pelo menos um acompanhamento do nutricionista, né? De um educador físico que consiga balancear tanto a alimentação quanto o gasto, né? E aí, do momento que a gente tem uma balança equilibrada entre ganho nutricional e perda, né? A gente consegue oferecer uma qualidade de vida para essas melhores e ter um retorno à sua função menstrual e todo o seu ciclo reprodutivo adequado. Muito obrigada. Doutora Dani, muito boa aula, né? Maravilhosa, como sempre. Eu vou deixar aberto aqui para os questionamentos. Quem quiser pode mandar no chat, que tem aqui. E enquanto o pessoal se anima, eu vou perguntar algumas coisas, tá bom, Dani? Fique à vontade. Na verdade, eu anotei várias coisas, né? Eu acho que a gente está num momento bem particular, principalmente nessa semana, que teve a resolução do conselho, então tem se falado muito sobre hormônio. Eu acho que a gente vive os dois extremos, né? Quando a gente fala das mulheres em geral. Tem uma porcentagem de mulheres que quer usar o hormônio a qualquer custo, de qualquer maneira, e aí eu acho que tem um pouco a ver dessa questão atlética, né? E aí a gente pensando na amenorreia hipotalâmica relacionada ao exercício físico, tem uma porcentagem dessas mulheres que acaba se utilizando dos anabolizantes junto, mas a gente também tem um perfil de mulheres que não deseja usar o hormônio de maneira nenhuma, né? Tem uma grande aversão ao uso de hormônios. E aí, na amenorreia hipotalâmica, a gente muitas vezes consegue reverter isso, essa amenorreia e esse hipoestrogenismo com medidas de redução de atividade física, uma ingesta alimentar adequada, mas eu queria a sua opinião em relação às mulheres que, mesmo fazendo essas medidas, não conseguem reverter a amenorreia, como lidar com essas mulheres que têm essa grande aversão ao uso de terapia hormonal. Então, hoje a gente tem essa questão da hormoniofobia, né, que você fala, né? Então, assim, acho que assim, eu acho que a gente precisa conversar. Eu acho que tudo que é conversado e explicado para a mulher, assim, é dito. Então, assim, eu acho que a gente tem que explicar os benefícios e os malefícios, né? Claro que a gente vai falar assim, você quer retornar imediatamente, isso faz psicologicamente bem para você? A mudança de comportamento vai demorar o seu retorno. Então, assim, o quanto, assim, vai ser mais malefício você estar usando um estrogênio para você voltar, ou se isso psicologicamente para você vai ser muito ruim. Então, eu acho que a gente tem que compartilhar essa decisão com as pacientes, porque é a forma que a gente tem de como atuar nisso, né? Então, eu acho que é uma decisão compartilhada, explicar que não há riscos, né, se ela não tem nenhuma contraindicação, mas ela tem que compartilhar essa decisão junto com a gente. Sim, acho que ainda mais falando dessa questão do hormônio natural, né? Acho que é talvez um caminho que elas aceitem um pouco melhor. E até entrando também nessa questão, até você comentou do nosso estudo lá dos contraceptivos combinados para proteção de massa óssea, e pensando em hormônios mais naturais, você acha que a combinação do valerato de estradiol com o Dienogest, né, que tem o nome comercial de Quilaira, seria uma opção para essas mulheres? Eu acho que, vamos supor, se é uma paciente que tem muito medo do estrogênio sintético, né, você pensar principalmente em questão de risco trombogênico, você pode oferecer, né? Hoje a gente não tem só essa combinação, a gente tem outras combinações com estrogênio natural, né, no mercado, a gente tem mais 2 combinações com estrogênio natural, e aí a gente pode estar oferecendo, falar assim, ó, então é um estrogênio que tem um risco trombogênico menor do que um estrogênio sintético, se é esse o seu grande temor, né, eu acho que é uma opção. Sim, que às vezes elas acabam aceitando um pouco melhor, né, dependendo da situação. Tanto que nos estudos, Gabi, eles falam muito da questão transdérmica por isso, né? Porque você prescrever uma pílula, elas têm aquela repercussão que pílula engorda, né? Sim. Então, elas acham que usando um hormônio transdérmico, isso não teria tanto esse efeito, né? Então, hoje contém essa opção, né? Na época desses estudos, na verdade, não tinham as pílulas com hormônio sem ser o hormônio sintético, a gente hoje tem os hormônios naturais, então a gente pode oferecer essa opção e explicar direitinho para as mulheres. E acho que até como tem bastante aluno, né, essa questão do hormônio transdérmico acaba sendo uma via mais segura, né, mas que a gente não pode manipular a progesterona, pelo menos não por enquanto, que é uma coisa que a gente tem visto bastante, né. Às vezes passa uma terapia hormonal transdérmica, mas com a progesterona
manipulada. A progesterona manipulada, a gente não tem evidência de segurança da parte endometrial, né? Legal. Se alguém tiver alguma pergunta, o pessoal tá meio quietinho. Eu acho que é um ponto bem importante que vocês falaram da progesterona, porque a gente vê muito, né, as pessoas mandando manipular em forma de gel e realmente, né, não tem nenhuma comprovação de que funcione, né? Então, fica complicado, né? Se optar pela via transdérmica, a gente sempre orienta passar progesterona oral, né? Ou existe a opção também de colocar o DIU, né? O sistema intrauterino de levonorgestrel para conferir essa proteção, ou usar o adesivo, e aí o adesivo a gente tem combinado, né? A progesterona. Vou fazer mais uma pergunta. O Dani, em relação aos androgênios, né? Que é a questão do momento, né? Você já comentou que não tem evidência nenhuma, né? E a gente reforça isso sempre, mesmo nessas situações, mas acho que uma coisa que ainda gera um pouco de dúvida, que pode gerar essa dúvida de algumas pessoas, é em relação ao desejo sexual hipoativo, né? Para as mulheres com amenorreia hipotalâmica, que tem desejo sexual hipoativo, e você usa uma terapia hormonal, ainda assim não tem evidência de usar testosterona, certo? Não tem evidência de usar testosterona, né? A única evidência que tem, né, é no desejo sexual ativo na paciente na pós-menopausa, né, que aparentemente é a única evidência por um tempo curto, né? Então, nessas situações, a gente tem que pensar que essas pacientes têm transtorno alimentar e às vezes podem pensar nisso pensando em performance atlética, né? Mas a gente tem que falar assim, agora já tem a resolução que isso é contraindicado, mas a gente tem que expor para ela todos os riscos de estar usando uma medicação, né? Os outros riscos que não só que ela vai ganhar performance atlética, mas ela vai ter outras complicações. Sim. Caso quer falar, tem uma pergunta no chat. Pode falar. Eu queria perguntar para vocês duas, assim, porque, como vocês falaram, né, tem essa resolução aí do CFM, né, que saiu essa semana, né, o assunto dessa semana. E se vocês acham que isso vai ter algum impacto, assim, em repor, não para fins estéticos, porque tem algumas indicações, né, do uso de hormônios com finalidades médicas. Vocês acham que vai acontecer um efeito, assim, de uma coisa contaminar a outra e a gente acabar não usando mais para nenhuma situação? Bom, eu acho que não, Cássia, porque assim, as indicações e são bem claras, isso está bem escrito, assim. Até já dando um spoiler, assim, para você, a Gabi também tá, a gente é da Comissão Nacional de Ginecoendócrina, né, e a gente está acabando de finalizar um texto que vai ser lançado agora, até explicando isso, né, que o que a resolução fala é de contraindicação com finalidade estética, mas as indicações que tem para usar o androgênio ou, né, a reposição hormonal, que elas são mantidas, que isso pode ser prescrito pelo médico com a indicação adequada. Eu também acho que não, concordo com a doutora Dani. O que eu acho, na verdade, é que quem é avesso ao hormônio talvez se sinta mais reforçado com essa resolução, mas é tudo orientação, né? Toda a evidência se mantém. Acho que não, assim, né? Acho que a gente tem que ver o desenrolar disso, e aí acho que nós como formadores de opinião, temos a responsabilidade de passar essa informação cada vez mais, né? Que o que é certo, o que é errado, mesmo que muita gente esteja fazendo, né? Então, a comissão tem pensado também em algumas maneiras de aumentar essa informação para o público mais leigo e tudo mais. Eu acho que... Dani, tem uma questão no chat da Irene Ribeiro, que ela perguntou assim, sobre a questão do jejum. O jejum intermitente, que atualmente tem sido bastante utilizado como forma de controle de peso, pode estar relacionado à amenorreia hipotalâmica também? Então, na verdade, assim, se ela está fazendo um jejum intermitente muito prolongado, assim, né? Não assim como essas dietas que eu sei que tá um pouco assim, mas é assim, que começa a ser uma coisa excessiva, né? E aí associada, claro, aí você tem que ver se ela tem outras questões de transtornos, assim. Isso vai gerar uma alteração né? Porque vai diminuir a densidade de massa magra dela. Por que ela tem essa alteração? Porque ela tem uma menor composição de massa gordurosa, onde tem a produção da leptina, né? Então diminui o tecido adiposo e isso desregula. Então, esses jejuns que fazem essas dietas, assim, né, que tá meio na moda, eu acho que não é o problema. O problema é quando ela não faz só o jejum, né? Então, ela faz o jejum, faz uma dieta
E tem isso aí a longo prazo, ou no caso da pandemia, que ela faz isso, mas isso a longo de vários meses, né? Não que faz isso por um momento. Então, eu acho que isso não tem nenhum problema, porque é um período curto, né? Eu acho que o maior problema, né, é quem faz dieta de Instagram, de internet, sem de fato ter um acompanhamento individualizado, né? Acho que é mais isso, do déficit energético. Se a gente tiver alguma pergunta. Acho que foi muito bom, né? É um tema aí bem atual, né? Inclusive com a amenorreia já é um tema bem atual, né? Que a gente vem atendendo cada vez mais pacientes, né? Com amenorreia em decorrência dessa situação. E acho que encaixou bem, né? Com esse negócio da proibição de uso Nossa, de foi perfeito. mas parece que a gente combinou, né, de fazer a aula nessa semana. Mas acho que foi muito bom. Eu queria agradecer a Dani, a Gabi, por terem se disponibilizado, né, a vir nessa reunião do departamento, né, apresentarem essa reunião do departamento. E eu queria aproveitar para convidar todo mundo para a próxima reunião, da próxima quinta-feira, às 10h30. Quem vai falar na próxima reunião é o professor João Paulo, junto com o professor Luiz Brito, e eles vão falar sobre protocolo de ERAS em ginecologia, especificamente em ginecologia obstetrícia. Então, acho que vai ser bem interessante para a gente também. Agradeço muito, então, até a semana que vem. Muito obrigada e até. Muito obrigada, tchau a todos. Tchau.